Uma jovem menina de rua arriscou tudo para salvar um milionário distraído que atravessava a rua, entregando a própria vida por alguém que sequer a notava. Em seu último suspiro, com voz fraca, ela revelou seu único desejo. E ao ouvir, o milionário desabou em lágrimas, prometendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Se inscreva no canal para não perder outras histórias incríveis como esta e não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar assistindo. Ricardo caminhava pelas ruas do centro financeiro com um ar impassível. Em seu terno de grife e sapatos impecáveis, parecia inacessível. Alguém cuja única missão era conquistar o mundo dos negócios. Ao seu redor, o vai e vem da cidade era uma sinfonia de passos apressados, buzinas e luzes que piscavam de letreiros caros. Era o coração de uma cidade de contrastes, onde o brilho das vitrines escondia as sombras das esquinas, cheias de pessoas invisíveis. Sofia, uma garota de apenas 11 anos, era uma dessas sombras. Seus olhos brilhavam de uma doçura rara, em contraste com as roupas sujas e o rosto marcado pela poeira da cidade. Há muito tempo havia perdido a esperança de encontrar uma família ou uma casa para chamar de sua. Sua rotina era buscar refúgio debaixo dos prédios e sobreviver com o que conseguisse pedir aos passantes. Naquele dia, estava especialmente cansada. Havia enfrentado horas de chuva fria e tudo o que queria era algo para aquecer o estômago vazio. Por ironia do destino, a fome a levou até um restaurante luxuoso. Ela olhou pela grande porta de vidro, observando as pessoas ricas e bem vestidas, saboreando pratos elaborados, de onde vinham aromas irresistíveis. Sentiu o estômago revirar de ansiedade e fome, mas quando finalmente tomou coragem de entrar e pedir ajuda, foi recebida com olhares de repulsa. Um segurança a empurrou sem a menor consideração, mandando-a buscar seu lugar. Sofia abaixou a cabeça, envergonhada e quase sem esperanças. Enquanto ela deixava o restaurante, Ricardo, que estava do lado de fora ao telefone, observou a cena de longe. Na verdade, ele mal a notou. Estava tão focado em resolver uma situação de negócios que sequer percebeu o olhar abatido da menina ou o desdém dos funcionários para com ela. Para ele, aquele era apenas mais um dia. No entanto, os passos de Sofia a levaram a segui-lo por acaso, até a esquina mais próxima, onde ele, distraído com seu celular, começou a atravessar a rua sem prestar atenção. Foi questão de segundos. Um carro vinha a toda velocidade e Ricardo, alheio ao mundo, não notou o perigo. Porém, Sofia notou. Seus instintos a moveram antes que pudesse pensar. Ela correu, estendendo as mãos para empurrá-lo. Foi um impulso desesperado, mas um impulso que custaria caro. Ricardo mal teve tempo de entender o que acontecia. Sentiu apenas um choque quando o corpo pequeno e frágil de Sofia o empurrou para fora do caminho, enquanto o carro passava a centímetros dele e a atingia em cheio. A cena foi chocante. No chão, Sofia estava inconsciente, com o rosto pálido e o corpo imóvel. Ricardo olhou para ela e, pela primeira vez em anos, sentiu seu peito apertar. Ele se ajoelhou ao lado da menina, a mente ainda em choque pelo que acabara de acontecer. O som das sirenes logo se aproximou e os paramédicos chegaram para socorrê-la. Ricardo, atordoado e sentindo-se estranho, insistiu em acompanhá-la até o hospital. Ali, enquanto esperava ansiosamente por notícias de Sofia, percebeu o quanto sua vida estava distante da realidade daquela menina. Sentiu-se tomado por uma culpa inexplicável. Como alguém tão jovem podia ter sacrificado tudo, até a própria vida, para salvar a de um estranho? Por mais que tentasse racionalizar o que havia acontecido, não conseguia entender. Em seu mundo de negociações, acordos milionários e lucros, gestos altruístas como aquele eram tão raros quanto impossíveis de imaginar. Depois de horas, um médico se aproximou. Ele explicou que Sofia estava gravemente ferida e que precisaria de cuidados intensivos. Ricardo se ofereceu prontamente para cobrir todas as despesas médicas, mas o médico ainda não sabia se ela sobreviveria.
O estado dela era crítico e as chances de recuperação pareciam poucas. Enquanto a noite avançava, Ricardo se pegou refletindo sobre sua própria vida e o vazio que sentia, apesar de toda sua riqueza. Naquele hospital, ao lado de uma menina que ele sequer conhecia até poucas horas atrás, algo dentro dele começava a mudar, ainda que ele não compreendesse totalmente. O mundo ao seu redor começava a parecer diferente, menos focado em conquistas e mais em uma conexão que ele nunca havia experimentado. E ali, sentado naquela poltrona dura de hospital, Ricardo esperava, sentindo algo que não sentia há muito tempo, uma mistura de gratidão, culpa e uma necessidade profunda de retribuir. Algo o dizia que ele devia a vida àquela menina e que isso significava mais do que ele poderia compreender. E ele sabia que, de alguma forma, sua vida jamais seria a mesma. Ricardo se ajeitou desconfortavelmente na poltrona da sala de espera do hospital. As horas passavam lentas e ele mal conseguia se concentrar em qualquer coisa que não fosse a imagem daquela menina deitada, imóvel, sendo levada para dentro da emergência. Ele jamais tinha experimentado algo parecido e agora sentia uma estranha angústia, uma sensação de que ele não poderia simplesmente se afastar e continuar com sua vida como antes. Quando um médico finalmente apareceu, Ricardo se levantou de um pulo. "Doutor, como ela está?" A voz dele saiu mais preocupada do que imaginava. O médico suspirou. "Ela sofreu uma lesão séria na cabeça e múltiplas fraturas. Fizemos tudo o que podíamos até agora, mas a situação é delicada. Precisamos esperar para ver como ela responde ao tratamento." Ricardo assentiu e, sem pensar duas vezes, ofereceu-se para cobrir qualquer despesa médica que fosse necessária. "Quero que ela receba o melhor cuidado possível, doutor", disse ele com determinação. Na manhã seguinte, Ricardo voltou ao hospital. Ele não dormira nem por um segundo, e suas olheiras profundas refletiam sua inquietação. Sentia-se estranhamente compelido a voltar, como se houvesse algo que ele precisava fazer, mesmo que não soubesse exatamente o quê. Quando chegou à recepção do hospital, perguntou sobre Sofia e foi direcionado para o quarto em que ela estava. Ao entrar, viu a menina deitada na cama, conectada a monitores e tubos. O rosto dela parecia ainda mais frágil, e Ricardo sentiu um aperto no peito ao vê-la ali, sozinha e vulnerável. Uma enfermeira entrou no quarto, ajeitando os fios ao redor dela e verificando os monitores. "Ela está em estado estável, mas o caminho para a recuperação será longo", explicou a enfermeira. "Essa menina teve muita sorte de ter alguém como o senhor disposto a ajudar." Ricardo engoliu em seco, sentindo que a sorte era, na verdade, dele. Ele devia a vida àquela menina, e aquele pensamento era estranho e perturbador. Após um momento de silêncio, perguntou: Ela não tem família? Ninguém para cuidar dela?" A enfermeira balançou a cabeça tristemente. "Até onde sabemos, não. Sofia vive nas ruas há algum tempo. Ela era uma das crianças que vemos perambulando por aqui quase todos os dias." As palavras da enfermeira ecoaram, deixando Ricardo perplexo. Ele se perguntava como uma criança tão pequena poderia enfrentar o mundo sozinha. Naquele instante, um sentimento novo se formou em seu coração. Ele não podia deixá-la passar por isso sozinha. Conforme os dias passavam, Ricardo ia regularmente ao hospital. Ele passou a conversar com médicos e enfermeiros, tentando entender mais sobre o passado de Sofia. Cada detalhe que descobria sobre a vida difícil dela nas ruas fazia com que sentisse uma tristeza profunda, um vazio que crescia cada vez mais. Ele soube que Sofia vagava pelas ruas desde muito nova, sobrevivendo como podia, muitas vezes indo dormir sem nada para comer. Certa tarde, enquanto Ricardo estava no quarto dela, Sofia começou a dar sinais de que estava despertando. Ele se aproximou, sentindo-se mais nervoso do que esperava. Os olhos dela se abriram devagar e ela piscou várias vezes, tentando focar o olhar. "Ei, você está em segurança agora", disse Ricardo, com um sorriso leve, tentando parecer calmo. Ela o olhou confusa
a expressão revelando uma mistura de surpresa e desconfiança. Você é o homem que eu empurrei, murmurou Sofia, a voz fraca. Ricardo assentiu, sentindo o peito apertar. Sim, e eu só estou aqui graças a você. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos e Sofia olhou ao redor, ainda se ajustando ao ambiente. Ela parecia assustada, talvez até um pouco desconfortável, mas a voz de Ricardo transmitiu uma calma que ela nunca havia sentido antes. Ele contou a ela que estava cobrindo suas despesas médicas e que ela não precisava se preocupar com nada, pelo menos por enquanto. Quando Sofia conseguiu se sentar com a ajuda de Ricardo, ele perguntou: "Você tem algum parente, algum amigo com quem gostaria de ficar?" Ela abaixou a cabeça envergonhada. Não tenho ninguém." Aquelas palavras, ditas com um tom de aceitação e resignação, cortaram o coração de Ricardo. A ideia de uma criança vivendo sem família, sem apoio, passando fome e frio nas ruas, era algo que ele nunca havia considerado antes. Ao longo das semanas seguintes, Ricardo começou a passar cada vez mais tempo com Sofia no hospital. Ele trazia livros e doces, tentando distraí-la e dar um pouco de conforto em sua recuperação. Em um desses momentos, Sofia finalmente abriu o coração e contou sobre seus dias na rua, sobre as vezes em que ela e outras crianças compartilhavam restos de comida e se protegiam uns aos outros nas noites mais frias. "Eu sempre sonhei em poder ajudar essas crianças, sabe?" disse Sofia com um sorriso tímido. "Às vezes, antes de dormir, eu pensava: como seria bom se houvesse um lugar onde todas as crianças de rua pudessem comer e dormir quentinhas. Esse é o meu sonho, mas eu sei que é bobo." Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele nunca pensara em sonhos tão simples e altruístas. Para ele, sonhos eram sinônimos de conquistas financeiras e prestígio. Mas agora, o desejo de Sofia parecia muito mais significativo do que qualquer coisa que ele já tivesse alcançado. Ele sorriu para ela. "Não acho nada bobo, Sofia. É um sonho lindo e essas crianças precisam mesmo de alguém que cuide delas. Você já fez muito mais do que a maioria das pessoas faria para ajudar alguém." Sofia o olhou surpresa, talvez por perceber que pela primeira vez alguém estava levando seu desejo a sério. A relação entre os dois se fortalecia a cada dia e Ricardo sentia que, de alguma forma, aquele sacrifício tinha um propósito muito maior. Ele começou a ver o mundo sob outra perspectiva e sua própria vida parecia menos importante diante da luta e da bondade que aquela menina demonstrava, apesar de tudo o que ela passava. Finalmente, numa tarde, enquanto Ricardo estava ao lado dela, segurando sua mão pequena e frágil, ele fez uma promessa. "Sofia, eu vou realizar o seu sonho. Vou criar um lugar onde as crianças possam ter comida, abrigo e alguém que cuide delas. Eu vou fazer isso por você." As palavras saíram firmes e Sofia o olhou com lágrimas nos olhos, emocionada e incrédula. A partir daquele momento, Ricardo sentiu que havia encontrado um propósito. Ele estava determinado a cumprir aquela promessa, mas também sabia que seria um caminho longo e desafiador. Ainda assim, a gratidão e o respeito que sentia por Sofia o inspiravam a continuar. Ele havia descoberto uma parte de si que estava adormecida, algo que jamais imaginara ter. O encontro com Sofia havia mexido profundamente com ele e agora, mesmo sem saber exatamente como, ele sentia que a vida dela estava ligada à sua de uma forma que ele não poderia ignorar. Ricardo já não era o mesmo homem que andava distraído pelas ruas. Agora, carregava um peso em seu coração. Um compromisso de devolver o sacrifício de Sofia com algo muito maior do que ele já imaginara um dia realizar. O hospital estava tranquilo naquela tarde, com o som dos monitores cardíacos e dos passos suaves das enfermeiras se misturando ao silêncio. Sofia, com o rosto pálido e o corpo ainda frágil, estava acordada, apoiada nos travesseiros.
Os médicos estavam surpresos com a força dela, considerando a gravidade de seus ferimentos, mas Sofia sabia que seu tempo ali poderia ser curto. As dores eram constantes e, apesar dos esforços dos médicos, seu estado ainda era crítico. Ricardo estava sentado ao lado da cama, observando-a em silêncio. Ao vê-la lutar contra cada dificuldade, algo dentro dele se tornava mais firme, como se uma nova camada de propósito estivesse surgindo. Ele sentia a necessidade de estar ao lado dela, embora ainda tentasse entender por que essa garota desconhecida havia o afetado tanto. Em um desses dias, enquanto ele tentava distraí-la com uma história de sua infância, Sofia suspirou profundamente. Você tinha uma vida tão diferente, Sr. Ricardo. Aposto que nunca passou fome, não é? Ricardo hesitou. Ele realmente nunca havia experimentado uma dificuldade sequer em sua vida. Não soubera o que era o frio das ruas ou a sensação de estômago vazio por dias. Ele negou com a cabeça, envergonhado, mas Sofia não parecia chateada. Eu nunca me importei em não ter brinquedos ou roupas bonitas, ela começou. Mas a fome, isso é diferente. Às vezes, dói tanto que a gente nem consegue pensar em outra coisa. Na rua, quando eu estava com outras crianças, a gente tentava juntar o que conseguia, dividia o pouco que tinha. Sofia olhou pela janela, como se revisse suas lembranças. Mesmo sem comida, eu sonhava em poder dar a essas crianças o que elas precisavam para não passar fome. Ricardo sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Você quer ajudar outras crianças como você? Ela assentiu. Sim. Eu sempre quis um lugar onde ninguém ficasse com fome, sabe? Uma casa onde todos pudessem dormir em segurança, sem ter medo do frio ou da chuva. Onde pudéssemos nos sentir um pouco normais. Houve um momento de silêncio profundo. Ricardo via a paixão nos olhos dela, uma força que ele não sabia existir em alguém tão jovem e sofrida. Ele nunca havia pensado na sua própria vida como algo mais do que conquistas e números, mas para Sofia, o simples sonho de ter uma refeição e um abrigo seguro era algo precioso. Aquilo o tocava profundamente. Ele se aproximou da cama, segurando a mão dela com firmeza. Sofia, eu prometo que vou realizar o seu sonho. Eu tenho os meios para isso e vou garantir que nenhuma criança ao seu redor passe por isso de novo. Ela o olhou com olhos cheios de lágrimas, como se não acreditasse nas palavras dele. Você faria isso mesmo? Eu não sou ninguém importante. Sou só uma menina de rua. Ricardo balançou a cabeça. Você é muito mais que isso. Você salvou minha vida. E eu vou fazer o possível para que seu sonho se torne realidade. Enquanto as palavras se acomodavam entre eles, Ricardo sentiu um misto de gratidão e responsabilidade. Aquilo parecia ser muito mais que uma promessa feita em um momento de impulso. Era um compromisso que ele desejava honrar, mesmo que não soubesse ainda exatamente como. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a planejar. Em suas visitas ao hospital, levava documentos, rascunhos de ideias e buscava maneiras de concretizar o sonho de Sofia. Ele até contratou consultores para ajudá-lo a entender as necessidades de um abrigo para crianças. Pela primeira vez, ele não estava pensando em um projeto visando lucro. Era algo que ele faria pelo bem dela, para retribuir o sacrifício que ela fez por ele. Sofia observava essas movimentações com um sorriso fraco e feliz. Ver Ricardo trabalhar por algo que parecia impossível para ela era como um sonho. Ela sabia que o tempo dela poderia se esgotar a qualquer momento, mas o simples fato de ver alguém se importando o suficiente para tentar já era uma realização imensa. Muitas vezes, ele discutia as ideias com ela, pedindo sugestões e garantindo que cada detalhe fosse pensado para tornar o lugar acolhedor e seguro. Mas em uma tarde, quando Ricardo chegou ao hospital, encontrou a expressão dos médicos mais sombria. Um deles se aproximou, levando-o para uma conversa particular. Senhor Ricardo, a saúde de Sofia piorou.
Ela tem reagido bem a alguns tratamentos, mas seus ferimentos internos estão cobrando um preço alto. Para que ela tenha chances reais, ela precisará de uma cirurgia muito complexa e cara. E mesmo assim, o risco é muito alto. Ricardo sentiu o coração afundar. Ele sabia que ela estava frágil, mas não imaginava que a situação fosse tão crítica. Eu vou cobrir todas as despesas, disse ele rapidamente. O que quer que ela precise, faremos. O médico assentiu, agradecido pela generosidade de Ricardo, mas alertou que mesmo com o melhor tratamento, o sucesso não era garantido. Isso fez com que Ricardo voltasse para o quarto dela com uma sensação de urgência. Ele a encontrou adormecida, tão serena, tão em paz, que quase parecia uma criança comum, sem as marcas da rua. Quando ela acordou, ele se aproximou tentando esconder a tensão que sentia. Sofia, eu vou garantir que você tenha tudo o que precisar para ficar boa, ok? Prometo que vamos realizar o seu sonho juntos. Ela sorriu, embora ele percebesse um cansaço profundo em seus olhos. Obrigada, Sr. Ricardo. Mas se eu não estiver aqui para ver isso acontecer, só o fato de você tentar já é o bastante para mim. Aquelas palavras foram como uma lâmina fria atravessando o peito de Ricardo. Ele não queria nem considerar essa possibilidade. Para ele, Sofia tinha que sobreviver. E naquele momento, ele soube que mais do que tudo precisava salvá-la, pois sua promessa de realizar o sonho dela só teria significado se ela estivesse ali para ver. Nos dias seguintes, Ricardo começou a sondar possibilidades de tratamento, consultando especialistas e estudando o caso dela. Ele passou a fazer da recuperação de Sofia sua prioridade, determinado a enfrentar qualquer obstáculo. E isso incluía a possibilidade de um transplante. Os médicos lhe explicaram que Sofia precisaria de um doador compatível. E Ricardo, movido por um ímpeto inexplicável, se voluntariou a fazer os exames necessários. Em poucas semanas, os resultados chegaram e, para a surpresa de todos, ele era compatível. Essa descoberta parecia uma espécie de sinal, algo que ele não poderia ignorar. Mas o procedimento era arriscado. Com sua idade e histórico de saúde, a cirurgia de doação poderia impactar sua própria vida. Ele teve que ponderar seriamente, considerando tudo o que estava em jogo. Sentado em um dos bancos do hospital, Ricardo passou a refletir. Ele nunca havia imaginado que colocaria sua vida em risco por outra pessoa. Tudo o que fazia sempre fora para benefício próprio. Mas Sofia havia mudado algo dentro dele. O sacrifício dela para salvá-lo plantara uma semente de empatia, e agora ele não conseguia ignorar a possibilidade de devolver o gesto. No fundo, sabia que esse era o verdadeiro significado de sua promessa. Ricardo tomou sua decisão e no dia seguinte contou a ela com a voz embargada. Sofia, eu vou fazer de tudo para que você melhore. Não importa o que for preciso, você vai sair desse hospital e nós vamos construir esse abrigo juntos. Ela o olhou com uma emoção que ele nunca havia visto em ninguém. Obrigada, Sr. Ricardo, eu nunca pensei que alguém faria tanto por mim. As palavras dela vieram em um sussurro, mas a força em seu olhar dizia tudo o que ele precisava ouvir. Com o coração mais firme, Ricardo estava pronto para o que viesse a seguir. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas o último desejo de Sofia lhe dava um propósito que ele jamais imaginara ter. Ricardo estava na sala de espera do hospital, os olhos fixos em um ponto invisível à sua frente, enquanto a notícia do agravamento de Sofia ainda ecoava em sua mente. Em poucos dias, o estado dela mudara de estável para crítico, e os médicos foram diretos. A única esperança para ela era um transplante de rim. Ricardo sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sofia, aquela menina que havia sacrificado tanto para salvá-lo, agora estava à beira da morte. Quando o médico voltou para discutir o procedimento, a expressão em seu rosto era sombria.
Senhor Ricardo, encontramos algumas opções potenciais de doadores para Sofia, mas o tempo não está do nosso lado. O processo de encontrar um doador compatível e disponível pode levar semanas e ela não tem esse tempo. Ricardo, sem hesitar, sugeriu. E quanto a mim? Fiz alguns exames há pouco tempo. Eu poderia ser uma opção? O médico o olhou surpreso, mas recuperou a compostura rapidamente. Senhor Ricardo, essa é uma possibilidade. Podemos realizar os exames de compatibilidade, mas a cirurgia envolve riscos consideráveis, especialmente para alguém de sua idade. Essas palavras não o detiveram. Ele estava decidido a tentar. Faça os exames. Se eu for compatível, farei a doação. Nos dias seguintes, Ricardo viveu uma montanha-russa emocional. Ele visitava Sofia sempre que podia, tentando manter uma aparência tranquila, mas o medo estava sempre presente. Enquanto esperava pelos resultados dos exames, passou noites em claro, refletindo sobre tudo o que estava em jogo. Pensava na própria vida e na possibilidade de arriscar sua saúde em um gesto tão arriscado quanto o que Sofia havia feito por ele. Após alguns dias de espera, os resultados chegaram. Ele era compatível. O médico confirmou a possibilidade, mas novamente ressaltou os riscos. A cirurgia de doação é complexa e há sempre a chance de complicações para o doador, especialmente em termos de recuperação e eventuais problemas renais no futuro. Essas palavras o deixaram em silêncio. Ele pensava em tudo o que poderia perder, mas ao mesmo tempo sentia-se incapaz de abandonar Sofia. Pela primeira vez em anos, ele se via em um dilema em que o dinheiro e os recursos não poderiam resolver de imediato. Era uma decisão que dependia apenas de sua vontade de fazer um sacrifício genuíno. Em uma noite longa e solitária, Ricardo se pegou refletindo sobre sua própria vida. Ele se lembrou dos anos dedicados a construir seu império financeiro, dos sacrifícios que fizera para atingir o sucesso, das noites sem dormir que passara em busca de lucro. Agora tudo parecia pequeno e vazio em comparação à vida daquela menina, uma vida que ele tinha o poder de salvar, mas que exigiria dele mais do que qualquer transação ou investimento. Ele começou a ponderar sobre o que o impedia de aceitar o risco. Seria o medo de perder o controle, de colocar sua própria segurança em jogo, ou era o receio de enfrentar uma realidade em que ele poderia sair fisicamente fragilizado? As perguntas se acumulavam em sua mente, mas no fundo ele sabia que Sofia merecia aquela chance. Se ele realmente a via como a razão de sua transformação, precisava honrar o sacrifício dela. Finalmente, naquela madrugada solitária, Ricardo tomou sua decisão. Na manhã seguinte, ao encontrar o médico, não havia hesitação em sua voz. Eu quero fazer o transplante. Se minha saúde é boa o suficiente para que eu seja compatível, estou disposto a correr o risco. A vida de Sofia é mais importante. O médico olhou para ele com respeito, mas também com uma ponta de preocupação. Entendo sua decisão, Sr. Ricardo, e vamos tomar todas as medidas para que o procedimento seja o mais seguro possível. Mas preciso lembrá-lo de que é um procedimento complexo e você precisará de um longo período de recuperação. Ricardo assentiu. Entendo, apenas faça o que for necessário para salvar a vida dela. Antes do procedimento, Ricardo visitou Sofia em seu quarto. Ela ainda estava inconsciente, o rosto mais pálido do que nunca e o corpo frágil parecia se desvanecer. Ricardo sentou-se ao lado dela e segurou sua mão, falando suavemente. Sofia, eu não sei se você pode me ouvir agora, mas quero que saiba que vou estar com você até o fim. Não vou deixar que você passe por isso sozinha. Vou fazer o que for preciso para te ajudar e vamos realizar o seu sonho juntos. Prometo, sentindo-se fortalecido por essas palavras, Ricardo deixou o quarto, sabendo que havia tomado a decisão certa. Ele estava pronto para fazer o que fosse necessário para salvar a vida dela. Ricardo caminhava pelo corredor do hospital, sentindo o peso de sua decisão se solidificar dentro dele.
transformando-se em algo quase tangível. Cada passo que dava o levava mais próximo daquilo que ele percebia ser o ato mais importante de sua vida. Havia passado os últimos dias se preparando mentalmente para o que estava por vir, e embora os médicos continuassem alertando sobre os riscos, ele sabia que não havia volta. Ricardo jamais se perdoaria se não desse a Sofia a mesma chance que ela havia dado a ele. Na manhã da cirurgia, ele acordou mais cedo do que o habitual, com uma calma inusitada tomando conta de seu ser. Enquanto se vestia com a roupa simples que o hospital lhe fornecera, relembrou a noite anterior, quando decidira escrever uma carta para Sofia, caso algo desse errado. Mesmo que ela talvez nunca lesse, a carta representava tudo o que ele queria dizer e, de certa forma, era uma forma de expressar o impacto que a presença dela havia causado em sua vida. Na carta, Ricardo falava sobre como ela havia o transformado, como cada conversa com ela lhe mostrava uma nova perspectiva, e como, pela primeira vez, ele sentia que sua vida possuía um propósito. Contava como ela, com um simples gesto, havia despertado nele uma empatia que ele não sabia ser capaz de sentir. Ao terminar, deixou o papel dobrado sobre o criado mudo ao lado de sua cama, sentindo que, de alguma forma, aquelas palavras lhe davam força para o que estava prestes a fazer. Mais tarde, ao caminhar em direção à sala de preparação para o pré-operatório, Ricardo se deparou com o olhar sereno do médico responsável, que o saudou com um aperto de mão firme e encorajador. "Pronto para isso, Sr. Ricardo?" perguntou o médico, tentando aliviar o peso do momento. Ricardo assentiu, com um leve sorriso, mais pronto do que jamais estive para qualquer coisa na minha vida. Enquanto os enfermeiros o preparavam, ele fechou os olhos, respirando profundamente, tentando se acalmar. A imagem de Sofia vinha à sua mente a cada instante, como um farol que o guiava em meio à escuridão de suas dúvidas. O rosto dela, mesmo pálido e frágil, exibia uma força que o inspirava e lhe dava uma certeza reconfortante. Ele sabia que aquele era o momento de honrar a coragem dela. Quando estavam prontos para levá-lo à sala de cirurgia, Ricardo pediu alguns minutos para visitar Sofia uma última vez antes do procedimento. Sabia que após a cirurgia, ambos estariam imersos em longos processos de recuperação e talvez demorasse a vê-la novamente. Ao entrar no quarto, sentiu uma onda de emoções misturadas: amor, compaixão, medo e gratidão. Sofia estava dormindo, respirando devagar e parecia quase em paz. Ele se aproximou da cama, sentou-se ao seu lado e segurou sua mão fria, acariciando-a levemente. "Sofia", murmurou, mesmo sabendo que ela não o escutaria. "Eu quero que você saiba que vou fazer tudo para que você realize seu sonho. Não vou deixar você desistir. Você me mostrou um caminho que eu nunca imaginei trilhar. E agora estou aqui por você." Ele fechou os olhos, sentindo a intensidade do momento. Sabia que se conseguisse sobreviver a esse desafio, nunca mais seria o mesmo homem. E isso o confortava. Quando se levantou para sair, olhou uma última vez para o rosto dela e sorriu, decidido. Naquele momento sentia-se preenchido por um tipo de paz que nunca havia experimentado. No caminho para a sala de cirurgia, Ricardo encontrou enfermeiras e médicos preparando o ambiente com um foco intenso. Ele foi guiado para a maca e ajudado a deitar-se. Sentiu o frio do ambiente e o som distante dos aparelhos, monitorando seus sinais vitais, que agora ecoavam como um lembrete da realidade da situação. Ele estava prestes a arriscar a própria vida por alguém, e essa era uma escolha que ele fazia com o coração pleno de propósito. O anestesista se aproximou, explicando o procedimento que aplicaria, enquanto Ricardo assentia, observando cada movimento com atenção. Sentia uma estranha mistura de medo e esperança que o mantinha presente e lúcido. Quando o anestesista aplicou o sedativo, a última coisa que Ricardo fez foi pensar em Sofia. "Por favor, que ela fique bem", sussurrou ele, antes de fechar os olhos e deixar a consciência se esvair.
No quarto ao lado, Sofia também estava sendo preparada para o transplante. Os médicos e enfermeiros se apressavam, ajustando os equipamentos, verificando monitores e revisando cada etapa do procedimento. A operação era complexa e cheia de riscos, e a tensão no ar era palpável. Embora inconsciente, o corpo dela estava frágil e já havia sido submetido a outros tratamentos agressivos. Cada detalhe precisava ser cuidadosamente executado para garantir a maior chance de sucesso. Enquanto os procedimentos corriam em paralelo, uma atmosfera de expectativa e apreensão tomava conta do hospital. Médicos e enfermeiros, acostumados com o dia a dia de urgências e situações delicadas, sentiam algo diferente no ar. Eles sabiam da história de Sofia e Ricardo e, mesmo que não comentassem em voz alta, sentiam-se parte de uma narrativa maior, uma prova de como a empatia e o altruísmo eram capazes de transformar até o mais cético dos homens. O procedimento começou, com a equipe médica trabalhando de forma impecável. As etapas iniciais do transplante de Ricardo transcorriam bem e ele respondeu positivamente à primeira parte da cirurgia. Ao mesmo tempo, na sala onde Sofia estava, os cirurgiões aguardavam o momento exato para iniciar o transplante. Cada detalhe era seguido com precisão. Cada movimento era sincronizado para minimizar os riscos. No entanto, a tensão aumentou quando uma leve alteração nos sinais vitais de Ricardo chamou a atenção dos médicos. A pressão sanguínea dele caíra ligeiramente, exigindo que a equipe atuasse rapidamente para estabilizá-lo. Mesmo com o contratempo, a cirurgia seguia conforme o planejado. Os médicos, treinados para manter a calma em situações extremas, trabalhavam meticulosamente, determinados a fazer tudo para salvar ambos. Após alguns ajustes e monitoramentos adicionais, os sinais vitais de Ricardo se estabilizaram e a cirurgia prosseguiu. Finalmente, o rim dele foi removido e rapidamente transferido para a sala de Sofia, onde a equipe médica estava pronta para a segunda etapa do procedimento. Cada segundo era crucial e os profissionais estavam conscientes de que o sucesso da operação dependia de uma execução impecável. Na sala de cirurgia de Sofia, o transplante foi iniciado. Os cirurgiões posicionaram o órgão cuidadosamente e o procedimento avançou com precisão. Era um momento delicado e emocionante. O sacrifício de Ricardo havia culminado ali e cada membro da equipe médica parecia ciente da responsabilidade que carregavam. As horas passavam devagar e o procedimento, embora longo e exaustivo, seguia com sucesso. Finalmente, ao término da cirurgia, os médicos concluíram que o transplante fora um sucesso, ao menos sob a perspectiva técnica. Agora era questão de esperar e ver como o corpo de Sofia reagiria. Era o fim de uma etapa, mas o começo de uma nova jornada de recuperação para os dois. Quando tudo terminou, Ricardo e Sofia foram transferidos para a recuperação. Ricardo, ainda sob os efeitos da anestesia, descansava serenamente, enquanto a equipe médica monitorava seus sinais vitais. No entanto, a situação permanecia delicada. O risco ainda existia, e ambos precisariam de atenção constante. A última visão de Ricardo, antes de se entregar ao sono profundo e involuntário da recuperação pós-cirúrgica, foi a lembrança do sorriso de Sofia. Aquele sorriso simples e sincero que ele não conseguiria esquecer. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, havia feito a escolha certa. A escolha de sacrificar algo seu por outra pessoa, de verdadeiramente se doar por uma vida que significava muito mais do que ele havia imaginado. E enquanto ele flutuava entre a consciência e a inconsciência, seu último pensamento foi uma prece silenciosa, que Sofia tivesse uma nova chance, que ela pudesse ver o sonho dela se concretizar e que, no fim, o sacrifício de ambos pudesse ser o começo de algo grandioso. A atmosfera na ala de cirurgia estava pesada com uma combinação de concentração e tensão.
A equipe médica trabalhava com precisão implacável, cada profissional focado em sua tarefa, sabendo que qualquer desvio poderia ter consequências fatais. Ricardo e Sofia estavam em duas salas cirúrgicas adjacentes, ambos cercados por especialistas, anestesistas e enfermeiros preparados para o desafio. Logo após o transplante do rim de Ricardo, ele foi monitorado atentamente para garantir que a cirurgia tivesse o menor impacto possível em sua saúde. No entanto, conforme os minutos se passavam, os médicos começaram a notar irregularidades em seus sinais vitais. O coração de Ricardo mostrava uma leve instabilidade, uma alteração que aumentava de forma gradual e alarmante. Na sala ao lado, o transplante de Sofia começava a mostrar sinais de sucesso inicial. O corpo dela estava aceitando o órgão de forma estável, o que era um bom indicativo, mas a equipe médica sabia que a verdadeira batalha seria nas horas e dias que viriam. Ainda assim, havia um alívio palpável entre os profissionais que a operavam. Para eles, era uma pequena vitória em uma noite cheia de incertezas. De volta à sala de Ricardo, a tensão crescia a cada segundo. Seus batimentos cardíacos se tornaram erráticos e uma sensação de urgência tomou conta do ambiente. Os cirurgiões e a equipe se entreolhavam, percebendo que o procedimento estava saindo do controle. O monitor cardíaco emitia um sinal crescente de alerta e a voz firme do cardiologista ecoou: "Precisamos estabilizá-lo agora!" Os médicos aumentaram a administração de medicamentos para controlar a pressão arterial e estabilizar o ritmo cardíaco de Ricardo. As luzes da sala de cirurgia lançavam sombras intensas sobre os rostos concentrados dos cirurgiões, cujas mãos trabalhavam rapidamente para tentar recuperar o controle da situação. Os enfermeiros preparavam os desfibriladores e outras intervenções de emergência, prontos para o que fosse necessário. Quando um dos enfermeiros aplicou uma compressão torácica, o corpo de Ricardo reagiu levemente, mas o ritmo cardíaco permaneceu instável. Um dos médicos sussurrou tenso: "Ele está entrando em colapso." A equipe manteve a calma e começou a realizar os procedimentos de ressuscitação com precisão mecânica. Mas a cada segundo que passava, a probabilidade de recuperação completa de Ricardo diminuía. No corredor do hospital, a equipe médica que terminara o procedimento de Sofia observava a movimentação ansiosa ao redor da sala de Ricardo. A notícia da condição crítica do doador rapidamente se espalhara e os médicos estavam cientes de que, caso algo acontecesse a ele, seria uma perda imensurável para todos que conheciam a história daquele sacrifício. De volta à sala de cirurgia, a situação estava cada vez mais grave. Os médicos, em silêncio concentrado, trabalhavam com rapidez, mas a luta era intensa. Após vários minutos de procedimentos intensos, o ritmo cardíaco de Ricardo finalmente se estabilizou. Mas ele já havia perdido bastante sangue e mostrava sinais de uma complicação pós-cirúrgica grave. O corpo estava lutando para se recuperar do trauma, e os médicos sabiam que ele precisaria de um longo tempo em observação para verificar se sofreria sequelas. Quando o procedimento foi concluído, Ricardo foi transferido para a unidade de terapia intensiva. O corpo, agora frágil e vulnerável, descansava sobre o leito hospitalar, enquanto máquinas e monitores ao redor dele mantinham um registro contínuo de cada oscilação de seus sinais vitais. Os médicos permaneceram ao seu lado, monitorando cada alteração, e o clima na unidade era de alerta constante. A condição de Ricardo estabilizou-se temporariamente, mas os médicos advertiram que ele precisava de repouso profundo para evitar complicações. No entanto, algumas horas depois, a situação mudou novamente. Os sinais de atividade cerebral e cardíaca começaram a oscilar e a equipe médica se viu obrigada a induzir um coma para preservar suas funções vitais. Enquanto isso, Sofia havia sido transferida para a recuperação e, com o corpo aceitando o novo rim, apresentava uma resposta inicial positiva.
Quando acordou, sentiu-se fraca e confusa e levou alguns minutos para se lembrar de onde estava. A enfermeira ao lado dela tentou acalmá-la, explicando que a cirurgia havia sido um sucesso inicial. No entanto, quando Sofia perguntou sobre Ricardo, a enfermeira hesitou. Ela não sabia o que responder. Sofia, insistente, questionou se ele estava bem, mas a enfermeira apenas sorriu de forma encorajadora, sem revelar a situação crítica do milionário que havia arriscado tudo para salvar sua vida. Ele está descansando. Logo você vai poder vê-lo, respondeu, embora seu coração estivesse apertado, sabendo da verdade. Sofia, ainda sonolenta e sob o efeito dos analgésicos, aceitou a resposta e voltou a fechar os olhos, tentando processar tudo o que acontecera. Mesmo em seu estado de fraqueza, ela sentia uma gratidão intensa por Ricardo. Na mente dela, ele era alguém que havia se tornado um anjo em sua vida. Uma figura que, por algum motivo inexplicável, aparecera em seu caminho para lhe dar uma chance de viver e realizar o sonho que para ela sempre parecera inalcançável. Enquanto Sofia descansava e iniciava sua recuperação, o estado de Ricardo permanecia incerto. Ele lutava pela própria vida, ainda em coma induzido, enquanto sua condição era monitorada de perto. A equipe médica, agora acostumada à rotina de suspense que envolvia cada segundo, trabalhava para preservar suas funções vitais, esperando que ele tivesse a chance de despertar. Os dias seguintes foram preenchidos com uma espera agonizante para a equipe médica e para aqueles que conheciam Ricardo. Embora ele estivesse inconsciente, a história do sacrifício que fizera por Sofia começava a se espalhar pelo hospital e entre aqueles que haviam cruzado com ele em suas visitas. Enfermeiras e médicos comentavam baixinho sobre o homem que, de empresário frio e distante, passara a ser um símbolo de empatia e coragem. Finalmente, após uma semana de monitoramento constante, o estado de Ricardo apresentou uma leve melhora. A pressão arterial e o ritmo cardíaco, que antes oscilavam perigosamente, começaram a se estabilizar. A equipe médica considerou a possibilidade de tirá-lo do coma, embora soubessem que a recuperação seria lenta e cheia de desafios. Sofia, que também mostrava sinais de melhora, perguntou novamente sobre Ricardo e a enfermeira, após hesitar, contou a verdade. Ele estava em coma. O rosto de Sofia se contorceu em uma expressão de dor e incredulidade. Ela nunca imaginara que alguém pudesse fazer tanto por ela, ainda mais alguém que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Sentiu-se tomada por uma responsabilidade avassaladora. Ela sabia que precisaria honrar aquele sacrifício de alguma forma. Com os dias se transformando em semanas, a espera continuava. O hospital acompanhava com atenção cada progresso de Sofia, mas a preocupação com Ricardo permanecia. Médicos, enfermeiras e até pacientes tinham esperança de vê-lo despertar, de ver o homem que fora tão longe por alguém que pouco conhecia retornar ao mundo consciente. Finalmente, após 2 semanas, os médicos decidiram reduzir o coma de Ricardo em uma tentativa de trazê-lo de volta. As máquinas ao redor dele monitoravam cada alteração em seus sinais vitais, e a equipe estava preparada para o que viesse. Quando o processo de redução do coma começou, o hospital inteiro parecia reter a respiração. Enfermeiras se posicionaram próximas, observando atentamente cada reação de Ricardo. Pouco a pouco, sinais de consciência começaram a emergir. Primeiro, pequenos movimentos nas mãos, depois, uma leve oscilação nos olhos. Os médicos esperaram pacientemente e, finalmente, Ricardo abriu os olhos. Seu olhar estava desfocado e confuso, mas aos poucos, ele começou a reconhecer os rostos ao seu redor. A primeira palavra que saiu de sua boca foi um sussurro rouco. "Sofia?" A enfermeira ao lado dele sorriu, emocionada, e respondeu suavemente. "Ela está bem. Está se recuperando, graças ao Senhor." Ricardo fechou os olhos novamente, sentindo uma onda de alívio e gratidão profunda. Ele sabia que ainda teria um longo caminho pela frente, mas o fato de Sofia estar viva e se recuperando fazia tudo valer a pena.
Esse sacrifício, ele percebeu, não era apenas uma escolha momentânea, mas o início de uma transformação que ele jamais imaginaria. O impacto emocional que Sofia havia tido em sua vida continuava a ressoar, e agora ele estava determinado a recuperar-se e um dia ver o sonho dela realizado. O estado crítico de Ricardo espalhou-se rapidamente entre seus amigos, familiares e colegas. Para muitos, o milionário recluso, outrora obcecado por trabalho e resultados, tornara-se uma figura de surpresa e admiração. Havia quem não acreditasse que ele teria arriscado a própria vida por alguém desconhecido, ainda mais por uma menina de rua. Contudo, aqueles mais próximos que haviam testemunhado seu crescente envolvimento com Sofia entendiam o impacto transformador que ela causara nele. Sua irmã, Clara, que viajara para vê-lo assim que soubera da cirurgia, estava ao lado de seu leito hospitalar. Ela segurava a mão de Ricardo, observando o irmão em coma, com olhos cheios de tristeza. Apesar de não terem uma relação próxima, Clara sentia que Ricardo sempre fora um homem solitário. Vê-lo ali, vulnerável e frágil, após um ato tão altruísta, fez com que ela se perguntasse quantas camadas daquele homem ela jamais conhecera de fato. Durante as visitas, ela frequentemente murmurava palavras de encorajamento e promessas de apoio. Embora não fosse religiosa, rezava em silêncio por sua recuperação, buscando uma conexão com ele que jamais havia tido. Alguns amigos próximos também visitavam, perplexos com a transformação de Ricardo. Para eles, ele sempre fora um homem prático, calculista e movido por interesses próprios. Em cada visita, muitos se pegavam reavaliando as impressões que tinham sobre ele, tentando entender o que o levara a esse gesto tão extremo. Era como se estivessem vendo um lado dele que sempre estivera oculto, uma faceta de empatia e altruísmo que talvez ele mesmo desconhecesse. Enquanto isso, Sofia progredia em sua recuperação. Ela sentia as dores das cicatrizes internas e externas da cirurgia, mas estava cada vez mais determinada a honrar a promessa que Ricardo fizera. Após insistir para que a deixassem visitá-lo, a equipe médica permitiu que ela fosse até a UTI onde ele estava. De muletas e ainda fraca, Sofia entrou no quarto de Ricardo com o coração batendo acelerado. O choque de vê-lo deitado, cercado por máquinas e tubos, fez seus olhos se encherem de lágrimas. Ele parecia tão pálido e frágil, um contraste doloroso com a imagem do homem que ela conhecera. Forte, decidido, sempre seguro de si. Aproximando-se da cama, ela sentou-se ao lado dele e segurou sua mão com delicadeza. Sentiu o calor fraco de sua pele e o peso de sua respiração lenta, como se cada uma fosse uma batalha. "Senhor Ricardo", começou ela com a voz trêmula, eu nem sei como agradecer. O senhor fez tanto por mim, mesmo sem me conhecer de verdade. Você me deu uma chance que eu nunca pensei que teria, e agora é você quem está aqui." Ela fez uma pausa, tentando conter as lágrimas. "Eu sei que talvez você não possa me ouvir, mas eu vou cumprir a promessa que você fez. Eu vou tentar ajudar as outras crianças, aquelas que ficaram nas ruas. Elas precisam de um lugar seguro, de comida, de alguém que olhe por elas. Eu vou ser essa pessoa, senhor Ricardo. Eu prometo que vou honrar tudo o que o senhor fez por mim." Sofia continuou segurando a mão dele em silêncio, deixando as palavras tomarem forma em sua mente. Ela se lembrava das noites na rua, do frio cortante e das vezes em que ela e outras crianças compartilhavam o pouco que conseguiam encontrar. Ela sempre desejara um refúgio para todas as crianças como ela, e agora, graças a Ricardo, esse sonho parecia possível. Mas com ele em coma, sentia que a responsabilidade era dela, e essa carga a fez crescer internamente. Ricardo havia lhe dado uma chance, e agora era seu dever dar continuidade a esse sonho. Dias se passaram, e Sofia continuava sua recuperação, mas a promessa de honrar o sacrifício de Ricardo dava-lhe uma força que ela não imaginava ter.
Começou a escrever pequenas ideias em um caderno que uma enfermeira lhe dera, um objeto que se tornou precioso para ela. Nesse caderno, anotava lembranças de sua vida na rua e as necessidades que sabia que outras crianças teriam. Sua primeira ideia era criar um espaço simples, uma casa onde as crianças pudessem dormir sem medo, com refeições garantidas. Em sua mente, visualizava uma cozinha grande, mesas cheias de comida e um espaço com camas limpas e cobertores quentes. Para Sofia, tudo era simples e direto. Ela queria apenas um espaço que fosse o oposto das ruas frias e solitárias que conhecera. Com cada nova anotação, sentia que estava construindo um futuro diferente. Um futuro que agora fazia sentido. Era seu jeito de retribuir o amor que recebera de Ricardo e dar a outras crianças uma chance de escapar do ciclo de abandono. Durante as semanas que se seguiram, Clara e os amigos de Ricardo revezavam-se ao lado de sua cama. Com o tempo, muitos deles se juntaram a Sofia para discutir as ideias dela. A princípio, alguns viam o projeto como idealista demais, mas a determinação de Sofia era cativante e logo se viam envolvidos em seus planos. Clara, especialmente, sentiu-se inspirada pela jovem. Ela percebeu que Sofia representava a chance de reconstruir algo que havia se quebrado em sua própria família. O relacionamento com Ricardo, que de certa forma havia sido restaurado por meio daquela criança. Um dia, ao revisitar suas anotações, Sofia olhou para Clara e perguntou com timidez: "Você acha que Ricardo vai se orgulhar disso?" Clara, contendo as lágrimas, assentiu. "Sim, Sofia, ele vai. Você já está fazendo algo que poucos fariam. Ricardo ficará muito orgulhoso de você." Essas palavras encorajaram Sofia ainda mais. Ela sabia que ainda precisaria de apoio e recursos, mas algo lhe dizia que, com ou sem Ricardo, ela precisava seguir em frente com esse plano. A figura dele, agora quase como uma memória poderosa e intangível, tornara-se uma presença que a motivava, uma razão para nunca desistir. Enquanto Sofia continuava a reunir forças para realizar o sonho que ambos compartilhavam, Ricardo permanecia em coma, lutando entre a vida e a morte. A presença constante de Clara e de amigos próximos ao seu redor preenchia o ambiente com amor e esperança. Muitos se questionavam sobre o que fariam em seu lugar, e as visitas a Ricardo tornaram-se um lembrete constante do sacrifício e da transformação que ele havia vivenciado. Finalmente, em uma tarde tranquila, Clara percebeu um pequeno movimento na mão de Ricardo. A enfermeira foi chamada às pressas e logo os sinais vitais dele começaram a mostrar indícios de recuperação. Ele ainda estava em coma, mas o corpo parecia começar a responder lentamente. Para Clara e Sofia, era um sinal de esperança. A notícia do pequeno progresso de Ricardo fez com que Sofia redobrasse seus esforços. Agora, mais determinada do que nunca, ela compartilhava suas ideias com Clara e começava a planejar formas de iniciar o projeto. Juntas, elas listaram as necessidades mais urgentes, identificaram possíveis doadores e começaram a rascunhar como poderiam dar vida ao centro para crianças carentes. Sofia dedicava suas energias a esses planos, mas sempre que tinha a oportunidade, voltava para o quarto de Ricardo e segurava sua mão, repetindo sua promessa. "Eu estou cumprindo a nossa promessa, Senhor Ricardo. O Senhor vai ver. Quando acordar, vou te mostrar tudo o que fizemos juntos." Essas visitas se tornaram quase uma rotina. Embora ele não respondesse, Sofia falava com ele como se estivesse ouvindo, esperando que suas palavras o trouxessem de volta, que ele despertasse e pudesse ver o quanto sua vida havia inspirado a dela. Para ela, a conexão entre os dois era agora mais forte do que nunca, como se os dois compartilhassem uma mesma missão, cada um contribuindo de uma forma única. Ao longo das semanas, Clara e Sofia começaram a conquistar aliados, envolvendo algumas das pessoas próximas a Ricardo e empresários interessados em ajudar.
O projeto começava a ganhar forma e apoio, com planos e estratégias sendo desenhados e o entusiasmo de Sofia contagiando todos ao redor. Para Clara, esse envolvimento era uma maneira de lidar com a incerteza da recuperação de seu irmão. Ela sentia que, ao dar vida ao sonho dele, estava também sustentando o desejo de que ele voltasse. E assim, enquanto Ricardo permanecia entre a vida e a morte, sua presença e sacrifício continuavam a guiar e a inspirar Sofia e Clara. O sacrifício dele não fora em vão. Mesmo sem estar consciente, Ricardo se tornara a força por trás de uma nova esperança para muitas crianças que, como Sofia, haviam sido esquecidas pelo mundo. Sofia sabia que, independentemente do desfecho, aquele era o caminho que precisava seguir. E todos os dias, ao visitar Ricardo, ela renovava seu compromisso em honrar o sacrifício que ele fizera por ela. O sonho compartilhado por ambos estava mais vivo do que nunca, e Sofia sentia que, de alguma forma, Ricardo sabia disso. As semanas se arrastavam no hospital, marcadas por uma rotina de cuidados intensivos, visitas ansiosas e uma constante sensação de expectativa. Apesar dos esforços da equipe médica, o prognóstico de Ricardo permanecia incerto, deixando amigos e familiares em um estado de apreensão constante. Para Sofia, porém, a esperança nunca falhou. Mesmo em recuperação, ela continuava visitando Ricardo, conversando com ele sobre seus planos e contando pequenas histórias, como se as palavras fossem capazes de trazer vida aos seus sentidos adormecidos. Então, numa manhã em que o hospital parecia mais silencioso do que nunca, Clara, que mantinha vigília ao lado do irmão, notou algo diferente. Os dedos de Ricardo se moveram levemente e suas pálpebras tremularam. Um raio de esperança brilhou nos olhos de Clara e ela segurou a mão do irmão com mais força. "Ricardo, você pode me ouvir?" O leve movimento foi o suficiente para chamar a equipe médica, que rapidamente entrou no quarto, verificando os sinais vitais e monitorando o nível de resposta dele. Depois de semanas de espera, as primeiras reações conscientes de Ricardo sinalizavam uma recuperação possível. Os médicos ainda estavam cautelosos, mas o progresso era visível. Conforme as horas passaram, Ricardo abriu os olhos lentamente, ajustando-se à claridade e à presença das pessoas ao seu redor. A expressão de alívio e alegria no rosto de Clara era inconfundível. Ele tentou sorrir, embora estivesse fraco e desorientado. "Clara", murmurou, com a voz rouca e hesitante. Ela sorriu, lágrimas caindo em silêncio pelo rosto. "Você está aqui, Ricardo. Está tudo bem. Você conseguiu." Mas ao longo dos minutos em que ele voltava a si, o rosto de Ricardo mostrava outra preocupação. Com os olhos fracos, procurou alguém. "E Sofia?" perguntou, quase sem voz. "Ela está bem", Clara assegurou. "Ela vai estar aqui em breve." As palavras foram o suficiente para tranquilizá-lo, e Ricardo deixou-se levar pelo alívio que lhe envolveu como uma onda morna. Poucas horas depois, a porta se abriu novamente e Sofia entrou no quarto de Ricardo. Ainda fraca, ela apoiava-se nas muletas, mas seu rosto estava iluminado por um sorriso de felicidade e gratidão. Ao vê-la, os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. Naquele momento, ele sentiu que cada segundo de dor e incerteza havia valido a pena. "Senhor Ricardo", sussurrou Sofia, parando ao lado dele. "Você voltou." Ricardo fez um esforço para se mover, estendendo a mão para ela, que segurou com ternura. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, comunicando-se apenas pelo olhar, enquanto uma conexão profunda parecia ligar suas almas. A vida dele agora tinha um novo significado, um propósito que ele jamais imaginara encontrar. "Sofia", ele começou com dificuldade, "eu não sei como explicar, mas você mudou tudo para mim." Ele respirou fundo, como se reunisse forças. "Eu sei que fiz uma promessa.
E quero que você saiba que ainda vou cumpri-la. Vou ajudar você a criar o lugar que tanto sonhou. Sofia assentiu, as lágrimas nos olhos. Eu sabia que você ia acordar. Todos os dias eu vim aqui e contei tudo que estou planejando. Fiz isso para o senhor saber que não estava sozinho, que juntos vamos fazer isso. Nos dias que se seguiram, a recuperação de Ricardo foi lenta, mas cheia de pequenos progressos. Cada nova manhã era um passo em direção a um futuro que ele e Sofia construíam juntos, ainda que por enquanto apenas em planos e sonhos. Ele passava o tempo refletindo sobre o que havia feito e o novo propósito de sua vida. O sacrifício, que no início ele enxergara como uma maneira de compensar o que Sofia fizera por ele, agora se transformara em algo muito maior. Em conversas longas com Clara, Ricardo confessava como aquela jornada o transformara profundamente. Eu sempre pensei que com dinheiro tudo era possível, dizia ele em um tom de autocrítica. Mas vi que, sem um propósito, ele é inútil. Quando Sofia me salvou, ela me mostrou o verdadeiro valor da vida, algo que eu sempre ignorei. Clara ouvia com atenção, admirada pela mudança evidente no irmão. Aquele homem que ela via agora não era o Ricardo de antes, o homem focado apenas em lucros e expansão. Era alguém que descobrira a empatia, a compaixão e, acima de tudo, um desejo sincero de fazer o bem. Enquanto Ricardo se recuperava, Sofia continuava desenvolvendo suas ideias para o Centro de Ajuda às Crianças de Rua. Ela mostrava seus planos a ele e juntos discutiam cada detalhe, cada necessidade que lembravam das ruas. Ricardo, com sua experiência em gestão, ajudava-a a pensar em maneiras de tornar o projeto sustentável, enquanto ela compartilhava suas ideias sobre a estrutura do local, as atividades e os cuidados que as crianças necessitariam. Essas conversas eram momentos de alegria e inspiração para ambos. Para Ricardo, ouvir Sofia descrever com paixão o centro que desejavam construir era uma experiência transformadora. Ele não apenas se via comprometido com a promessa, mas desejava ser parte do projeto de corpo e alma. Pela primeira vez, seu desejo de ajudar ultrapassava qualquer interesse financeiro ou pessoal. Ele estava verdadeiramente investido em ver o sonho de Sofia realizado. Certa manhã, já mais fortalecido, Ricardo recebeu a visita de um antigo amigo e sócio que o questionou sobre seus planos após o retorno. Ricardo percebeu então que seu antigo estilo de vida não o atraía mais. Ele não sentia a mesma ambição pelos negócios, nem o mesmo prazer nas conquistas materiais. Tudo o que queria agora era concentrar-se em realizar o projeto de Sofia, para que ele pudesse devolver ao mundo o sacrifício que ela fizera por ele. "É claro que voltarei a trabalhar", respondeu ele ao amigo, "mas de uma forma diferente. Hoje, minha prioridade é outra. Tenho um propósito verdadeiro agora. Algo que não está relacionado ao lucro, mas ao bem-estar de pessoas que precisam de ajuda. Esse projeto com Sofia é o que quero ver crescer." O amigo o olhou com surpresa, percebendo que aquele Ricardo que ele conhecera havia mudado profundamente. O encontro deixou Ricardo ainda mais convicto. Ele sabia que seus negócios poderiam esperar, pois sua missão maior era cumprir a promessa feita a Sofia e honrar o sacrifício que fizera por ela. Com o tempo, Ricardo e Sofia deram os primeiros passos práticos para o projeto. Ele começou a contatar antigos amigos e colegas de negócios, explicando sua intenção de construir um centro de apoio para crianças em situação de vulnerabilidade. Muitos se mostraram dispostos a ajudar, enquanto outros o olhavam com desconfiança, como se duvidassem da seriedade de sua transformação. Mas isso não o abalava. A convicção que ele sentia agora era inabalável. Sofia, mesmo ainda em recuperação, dedicava-se a dar forma ao projeto. Ela se reunia com Clara e outros voluntários, compartilhando histórias de sua vida nas ruas, para que todos compreendessem a importância de cada detalhe que ela imaginava para o centro.
Era essencial para ela que aquele lugar fosse acolhedor, um verdadeiro lar para as crianças. Finalmente, após meses de planejamento e recuperação, Ricardo e Sofia estavam prontos para lançar oficialmente o projeto. O nome do centro era simples, mas carregava um simbolismo especial: Casa da Esperança. Para Ricardo e Sofia, aquele nome representava tudo o que eles haviam vivido juntos, cada sacrifício e cada superação. Na cerimônia de lançamento do projeto, Ricardo fez um discurso emocionado. Ele falou sobre sua própria transformação, sobre o sacrifício de Sofia e sobre o novo propósito que ambos haviam encontrado. "Este lugar é mais do que um abrigo", disse ele. "É a prova de que cada ato de bondade tem o poder de transformar vidas. Sofia me salvou, e eu estou aqui para garantir que outras crianças tenham a chance que ela me deu." A multidão, composta de amigos, familiares e apoiadores do projeto, aplaudiu com muitos emocionados. Sofia estava ao lado dele, segurando sua mão, com os olhos brilhando de orgulho e esperança. Era um momento que ambos jamais esqueceriam, o marco de uma nova vida para eles e para todas as crianças que passariam a ser acolhidas na Casa da Esperança. Recuperado física e emocionalmente, Ricardo sentia-se pronto para o maior projeto de sua vida. O desejo de transformar a promessa feita a Sofia em realidade era mais forte do que qualquer outra motivação que ele havia conhecido antes. A experiência o mudara profundamente, e ele agora sabia que não descansaria até ver cada detalhe do sonho de Sofia concretizado. Inspirado e com renovada determinação, ele deu início aos preparativos para criar o Centro de Apoio para Crianças em Situação de Rua, que chamariam de Casa da Esperança. Ricardo sabia que o projeto exigiria mais do que apenas um prédio e algumas doações. Ele queria criar um espaço onde as crianças se sentissem seguras e acolhidas, um lugar onde pudessem viver dignamente e acreditar que tinham um futuro. Para isso, ele convocou antigos parceiros de negócios e contou com o apoio de Clara e alguns amigos próximos, que ficaram comovidos pela mudança de perspectiva que ele demonstrava. Sofia, por sua vez, estava cada vez mais ativa e envolvida. Mesmo ainda em recuperação, fazia questão de participar de cada etapa, auxiliando Ricardo com a experiência prática de quem conhecia as necessidades reais das crianças de rua. Ela frequentemente contava histórias sobre os desafios que ela e outras crianças enfrentavam nas ruas, e suas palavras ajudavam todos os envolvidos a entenderem a urgência e a importância do projeto. Numa das primeiras reuniões para definir o plano da fundação, Sofia sugeriu algo que pegou Ricardo de surpresa. "Senhor Ricardo, acho que devíamos pensar em uma escola dentro do abrigo", disse ela, com uma convicção que impressionou a todos. "Se as crianças não tiverem uma educação, nunca vão conseguir sair das ruas de verdade." Ricardo ficou em silêncio, considerando a ideia. Ele havia imaginado um lugar onde as crianças recebessem abrigo e alimentação, mas a proposta de Sofia o fez ver que a transformação seria incompleta sem o acesso à educação. "Você está absolutamente certa, Sofia", ele respondeu. "Se queremos dar a elas uma chance de verdade, a educação tem que ser a base. Vamos incluir uma escola na fundação." Animada pela abertura de Ricardo, Sofia passou a compartilhar cada vez mais ideias. "Acho que também devíamos ter atividades ao ar livre e oficinas de música e arte", sugeriu ela. "Muitas crianças na rua têm talento, mas nunca tiveram a chance de descobrir isso." As palavras dela ecoavam nos corações dos presentes, pois mostravam a perspectiva de quem tinha uma experiência verdadeira e dolorosa. Ricardo, emocionado e orgulhoso, sentia-se cada vez mais transformado pelas contribuições de Sofia. Ele reconhecia que ela não era apenas o motivo pelo qual ele iniciara esse projeto, mas também a alma que dava sentido a tudo o que faziam. O conhecimento dela sobre as necessidades das crianças tornava-se a principal orientação para cada decisão que ele tomava.
Em questão de semanas, Ricardo e Sofia haviam montado uma equipe de arquitetos e engenheiros para projetar o edifício da Casa da Esperança. Eles queriam um espaço amplo, com dormitórios acolhedores, uma cozinha que fornecesse refeições diárias, uma área de lazer e um espaço de estudos. O local escolhido para a construção ficava perto do centro da cidade, em uma área acessível para as crianças de rua, para que o abrigo estivesse sempre ao alcance de quem mais precisasse. Enquanto acompanhava o progresso da construção, Ricardo começou a refletir sobre o impacto que aquilo teria em sua vida. Ele sabia que estava dedicando uma parte significativa de sua fortuna ao projeto, mas pela primeira vez, sentia que seu dinheiro estava sendo investido em algo que realmente importava. Cada decisão tomada para a Casa da Esperança reforçava a sensação de propósito e o preenchia com uma satisfação que o mundo dos negócios nunca lhe proporcionara. Com o tempo, o trabalho na fundação começou a ganhar a atenção da mídia, e a história do sacrifício de Ricardo e da recuperação de Sofia foi contada em várias reportagens. Empresários, filântropos e figuras públicas passaram a apoiar o projeto, com muitos deles sensibilizados pela determinação de Ricardo e Sofia. As doações começaram a aumentar, e logo a Casa da Esperança deixou de ser apenas um projeto isolado, tornando-se um movimento social que inspirava pessoas em toda a cidade a ajudarem as crianças em situação de vulnerabilidade. Sofia, que antes evitava a atenção das pessoas, agora começava a se sentir confiante para compartilhar sua história. Com o incentivo de Clara, ela participou de algumas entrevistas para falar sobre sua vida nas ruas e sobre o sonho que a Casa da Esperança representava. Em cada uma dessas conversas, ela enfatizava a importância de ver as crianças como indivíduos que mereciam respeito e dignidade. Cada uma dessas crianças tem uma história, um sonho, dizia ela, com a voz firme. Nós só precisamos dar a elas uma chance de mostrar quem elas realmente são. Ricardo observava Sofia com admiração. Ela estava florescendo e a força de seu caráter era palpável. Em várias ocasiões ele se pegava, pensando em como aquela menina de rua havia mudado a trajetória de sua vida e o motivado a fazer algo que nunca havia imaginado. Ele sabia que a Casa da Esperança não era apenas um refúgio para as crianças, mas também o reflexo da própria transformação de Sofia. Alguém que, contra todas as probabilidades, nunca deixara de acreditar em seu sonho de ajudar os outros. Conforme a construção avançava, Ricardo e Sofia começaram a planejar as primeiras atividades do centro. Juntos, decidiram que ofereceriam aulas de reforço escolar e programas de alfabetização para crianças que nunca haviam tido a chance de frequentar a escola. Eles também organizaram oficinas de artesanato, música e esportes, acreditando que essas atividades poderiam ajudar as crianças a expressar suas emoções e desenvolver habilidades. Uma das noites mais emocionantes foi quando Ricardo e Sofia discutiram a inauguração oficial da Casa da Esperança. Planejaram uma cerimônia simples, mas cheia de significado, onde as crianças que fossem acolhidas no abrigo teriam a oportunidade de se expressar, de compartilhar suas histórias e de sentir que, pela primeira vez, eram realmente bem-vindas. Sofia sugeriu que as próprias crianças ajudassem a organizar a cerimônia para que se sentissem parte do lugar desde o início. Ricardo achou a ideia excelente e ficou tocado com a sensibilidade dela em incluir cada detalhe que pudesse criar um sentimento de pertencimento. Na noite da inauguração, a Casa da Esperança estava decorada com cores vivas e luzes aconchegantes. Pessoas da comunidade, jornalistas e apoiadores do projeto compareceram para celebrar a realização do sonho de Ricardo e Sofia. A cerimônia começou com Sofia falando ao microfone, ainda tímida, mas com uma expressão de felicidade que iluminava seu rosto. Esta casa, disse ela, segurando o microfone com mãos trêmulas, não é só um abrigo,
é um lugar onde as crianças podem encontrar um futuro diferente. Eu mesma sonhei com isso por muito tempo e nunca imaginei que um dia teria a chance de ver esse sonho se tornar realidade. Mas aqui estamos, graças ao Sr. Ricardo e a todos que acreditaram que isso era possível. Quando ela terminou de falar, um silêncio emocionado tomou conta do local, seguido por uma salva de palmas calorosa. Em seguida, Ricardo tomou a palavra e sua voz refletia a emoção que sentia. Ele contou a história do encontro dele com Sofia, sobre o sacrifício dela e como isso o transformara. Sofia me ensinou que o verdadeiro valor da vida está em ajudar uns aos outros, disse ele. Hoje, este lugar é o resultado dessa lição, e eu espero que todas as crianças que passarem por aqui possam ver que também têm valor e que são amadas. Após os discursos, todos foram convidados a entrar e conhecer as instalações da Casa da Esperança. As crianças riam e corriam pelos corredores, explorando cada canto com curiosidade e entusiasmo. Ricardo e Sofia observavam com alegria, sentindo que cada sorriso e cada olhar curioso era uma vitória que eles haviam conquistado juntos. A partir daquele dia, Ricardo e Sofia dedicaram-se integralmente à Casa da Esperança. Sofia ajudava no dia a dia do abrigo, conversando com as crianças, ajudando com os deveres escolares e participando das atividades. Ela se tornara uma figura inspiradora para os pequenos, que a viam como uma amiga e um exemplo de alguém que vencera adversidades semelhantes às que eles enfrentavam. Ricardo, por sua vez, continuava a buscar recursos e apoio para expandir a fundação. Ele queria que o projeto crescesse, que alcançasse mais crianças e que servisse como modelo para outras iniciativas em todo o país. Em suas visitas ao centro, ele sempre passava tempo com as crianças, ouvindo suas histórias e reforçando o sentimento de pertencimento e valorização que era a base da Casa da Esperança. Com o passar dos meses, o centro ganhou uma reputação de respeito na comunidade. A Casa da Esperança não era apenas um abrigo, mas um verdadeiro lar, um lugar onde as crianças podiam sonhar novamente e sentir que eram parte de algo maior. Ricardo e Sofia trabalharam incansavelmente, e o vínculo que compartilhavam era agora o de uma família. Para Ricardo, a transformação fora completa. Ele encontrara um propósito que ia além de si mesmo, algo que o conectava profundamente ao mundo e às pessoas ao seu redor. E ele sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, seu compromisso com Sofia e com todas as crianças da Casa da Esperança jamais se enfraqueceria. A Casa da Esperança rapidamente se destacou como um farol de compaixão e transformação na cidade. Logo após a inauguração, reportagens e documentários contaram a história de Sofia, uma menina de rua que salvara a vida de um milionário e inspirara a criação de um projeto de assistência a crianças abandonadas. A narrativa capturava o sacrifício de Sofia e a profunda mudança que ela provocara em Ricardo, tocando o coração de todos os que tomavam conhecimento do projeto. A comoção se espalhou, e o impacto da Casa da Esperança transcendeu as paredes do abrigo, transformando-se em um movimento social. Ricardo, que antes evitava aparições públicas, agora abraçava o papel de defensor das causas sociais. Em entrevistas, ele explicava como a coragem de Sofia havia mudado sua vida e o conduzido a um propósito maior. Eu passei anos buscando um sentido que sempre me escapava, confessou em uma entrevista comovente. Foi Sofia quem me mostrou o que realmente significa viver. O que significa colocar alguém acima de si mesmo. A Casa da Esperança é nossa promessa de que não ignoraremos mais as necessidades daqueles que vivem à margem. As palavras de Ricardo repercutiram intensamente, e logo empresários e figuras influentes manifestaram interesse em apoiar o projeto. A história do milionário transformado e da menina que lhe dera uma nova perspectiva inspirou uma onda de doações e voluntariado.
Em pouco tempo, o financiamento da Casa da Esperança estava garantido por anos e Ricardo percebeu que poderia expandir a iniciativa para alcançar ainda mais crianças. Sofia, por sua vez, vivia a realização de um sonho que ela jamais imaginara ver concretizado. Cada nova doação e cada novo voluntário que chegava ao centro era, para ela, um lembrete de que sua vida tinha encontrado um propósito maior. Ver as crianças rindo, aprendendo e crescendo na Casa da Esperança a preenchia de alegria e gratidão. Para Sofia, o que antes parecia impossível agora era real, e ela se dedicava cada dia mais a fazer do centro um lugar que transformasse vidas, assim como Ricardo havia transformado a dela. Ao longo dos meses seguintes, Ricardo e Sofia foram convidados para eventos e conferências sobre projetos sociais e filantropia. A transformação de Ricardo tornou-se um exemplo de como a empatia pode mudar não apenas uma pessoa, mas uma comunidade inteira. Em uma dessas ocasiões, ele subiu ao palco para falar sobre a fundação e percebeu o quanto aquele papel de defensor da igualdade havia se tornado parte de sua identidade. Ele agora falava com convicção, movido por um amor profundo pelo projeto e por tudo o que ele representava. Por muitos anos eu vivia em uma bolha, disse Ricardo para um público atento. Eu construía minha vida e minha carreira acreditando que apenas o sucesso importava. Mas Sofia me mostrou que existem vidas fora dessa bolha. Vidas que não têm o mesmo acesso, o mesmo privilégio. E hoje, sei que é meu dever usar o que tenho para construir pontes e criar oportunidades para quem foi deixado para trás. A fala de Ricardo recebeu uma longa salva de palmas, e muitos dos presentes sentiram-se inspirados a apoiar a Casa da Esperança e outros projetos semelhantes. Empresários, celebridades e até políticos mostraram interesse em conhecer o projeto, enviando doações e incentivando outros a fazerem o mesmo. O impacto da Casa da Esperança ultrapassava o auxílio às crianças. Era um lembrete de que a sociedade podia, sim, fazer mais. Sofia, emocionada e surpresa com o crescimento da iniciativa, continuava a participar de cada atividade do centro. Ela sabia que o projeto havia se tornado maior do que ela imaginara, e isso a enchia de orgulho e responsabilidade. Para ela, o que mais importava era estar próxima das crianças, ouvir suas histórias e lembrar de sua própria trajetória. Mais do que fundadora, Sofia tornou-se uma irmã mais velha para aquelas crianças, ajudando-as a se sentirem acolhidas e a acreditar que também podiam sonhar. Com o sucesso da Casa da Esperança, Ricardo começou a planejar maneiras de expandir o projeto para outras cidades. Ele passou a buscar parcerias com organizações sociais e fundações filantrópicas que pudessem replicar o modelo de acolhimento e apoio às crianças de rua em regiões mais afastadas. A ideia era criar uma rede de centros de apoio, um sistema que garantiria proteção e oportunidades para jovens em situação de risco. Cada passo desse processo era discutido com Sofia, que mantinha uma visão clara e prática sobre as necessidades das crianças. Ela sabia que o carinho e o cuidado não poderiam ser substituídos apenas por prédios e financiamentos. Era preciso haver pessoas dispostas a estar presentes, a ouvir, a dar apoio. Para ela, cada novo centro deveria ser um lar, e não apenas um abrigo, algo que transmitisse o amor que ela mesma encontrara na Casa da Esperança. Na medida em que a fundação ganhava visibilidade, Sofia foi convidada a contar sua história em diferentes eventos. Embora se sentisse tímida no início, ela aprendeu a transmitir sua mensagem com a simplicidade e a autenticidade que sempre a caracterizaram. Em suas falas, ela lembrava aos ouvintes que, para muitas crianças, um sorriso, uma palavra de apoio ou um gesto de bondade podiam significar tudo. Eu cresci nas ruas, sem ter ninguém para me apoiar, ela dizia emocionada. Hoje estou aqui graças ao Sr. Ricardo e à bondade que ele me mostrou.
Se podemos dar a essas crianças a chance que eu recebi, já estaremos mudando o mundo. A mensagem de Sofia comovia a todos, e sua voz tornou-se uma das mais poderosas na defesa dos direitos das crianças em situação de vulnerabilidade. Ela havia encontrado um novo propósito, algo que dava sentido a cada dia de sua vida e a conectava com as dores e os sonhos das crianças que passavam pela Casa da Esperança. Para ela, cada história de sucesso, cada sorriso e cada criança que conseguia reconstruir sua vida era uma vitória que ela comemorava com a mesma alegria de quando o centro foi inaugurado. Ricardo, por sua vez, experimentava uma transformação emocional completa. O homem que antes era visto como distante e preocupado apenas com lucros, agora era uma figura pública conhecida por seu compromisso com a filantropia e a igualdade social. Ele abandonou os antigos negócios, delegando-os a sócios, para se dedicar integralmente à Casa da Esperança e aos novos centros que estavam sendo construídos. As pessoas ao seu redor notavam a mudança. Amigos e familiares viam um brilho novo em seu olhar, uma satisfação que ele jamais demonstrara antes. Para Ricardo, essa nova vida era sua verdadeira realização. Ele havia encontrado uma razão para acordar todos os dias e um propósito que o preenchia profundamente. Ele sabia que o amor que desenvolvera por Sofia e pelas crianças era o que dava sentido à sua existência, e cada dia ao lado delas era uma celebração do milagre que haviam construído juntos. Conforme a fundação crescia e novos centros eram inaugurados, Ricardo e Sofia decidiram estabelecer programas de capacitação para as crianças mais velhas, preparando-as para o mercado de trabalho. Eles queriam que os jovens não apenas tivessem um lar, mas também uma oportunidade de construir uma carreira e uma vida independente. A cada novo passo, o legado de Sofia e Ricardo ganhava mais força, tocando vidas e inspirando pessoas de diferentes gerações. Num dia especial, durante a inauguração de um novo centro em outra cidade, Ricardo e Sofia foram convidados a cortar a faixa simbólica. Eles estavam lado a lado, com os olhos cheios de emoção e o coração repleto de orgulho. Ao verem as crianças explorando o novo espaço, sentiram que todo o esforço, cada sacrifício e cada desafio haviam valido a pena. Depois da cerimônia, Sofia e Ricardo foram até uma praça próxima, onde se sentaram para observar o pôr do sol. Em silêncio, eles apreciaram o momento, refletindo sobre a jornada que haviam trilhado juntos e o impacto que haviam alcançado. Sofia, com um sorriso no rosto, olhou para Ricardo e disse: "Senhor Ricardo, eu nunca imaginei que poderia viver algo assim. Nunca pensei que seria possível tudo isso. É um sonho que se tornou muito maior do que eu podia imaginar." Ricardo segurou a mão de Sofia, sorrindo. "E eu nunca pensei que alguém poderia me ensinar tanto, Sofia. Você me mostrou o verdadeiro valor da vida e eu sou eternamente grato por isso. Tudo o que construímos foi por sua causa." Naquele momento, ambos sentiram que sua missão estava apenas começando. Eles sabiam que o impacto da Casa da Esperança continuaria a se expandir, ajudando crianças de todo o país a encontrar um lar, um futuro e uma razão para acreditar. E enquanto observavam o sol desaparecer no horizonte, eles sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Os anos passaram e a Casa da Esperança tornou-se mais do que um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade. Ela se consolidou como um símbolo de empatia, coragem e resiliência, refletindo a história de Sofia e Ricardo, que, vindos de mundos tão diferentes, se uniram para criar um lar para aqueles que precisavam de amparo e de uma chance de recomeçar. O impacto da Casa da Esperança transcendeu os muros do centro, ecoando na sociedade como uma mensagem poderosa sobre o poder transformador do altruísmo. Ricardo e Sofia mantinham o compromisso de acompanhar de perto o dia a dia da fundação, dedicando-se a ela com a mesma paixão que os movia desde o início.
Para ambos, cada criança acolhida, cada vida transformada, era uma renovação de propósito, uma reafirmação de que haviam feito a escolha certa. Eles testemunhavam jovens crescendo e encontrando um novo futuro, longe das dificuldades e dos perigos das ruas. Muitos dos primeiros residentes do centro, que haviam entrado como crianças assombradas pelo abandono, agora retornavam como adultos prontos para retribuir, ajudando a próxima geração. Entre as histórias de sucesso estava a de Tiago, um dos primeiros meninos a ser acolhido na Casa da Esperança. Chegou ao centro ainda jovem, com os olhos desconfiados e marcas de uma vida dura nas ruas. Mas com o apoio de Sofia e Ricardo, ele encontrou estabilidade, estudou e tornou-se professor. Agora, Tiago dava aulas na própria Casa da Esperança, ensinando crianças como ele a ler, escrever e a sonhar com um futuro diferente. Em suas aulas, ele frequentemente lembrava seus alunos de que todos têm a capacidade de mudar suas próprias vidas, bastando ter apoio e acreditar. Ver jovens como Tiago tornava-se uma fonte constante de orgulho e alegria para Sofia e Ricardo. Eles sentiam que cada vida que passava pelo centro era parte de um ciclo de transformação. As crianças que cresciam ali, livres da fome e do medo, recebiam não apenas educação e cuidados, mas uma base emocional que lhes permitia olhar para o futuro com esperança. Ricardo sabia que o que construíra com Sofia era muito mais do que uma fundação. Era um movimento que inspirava outras pessoas a fazerem o mesmo em diferentes comunidades. Conforme a Casa da Esperança expandia suas operações para outras cidades, Ricardo e Sofia eram frequentemente chamados para eventos, cerimônias e reuniões em que empresários e políticos queriam conhecer de perto a história e o impacto do projeto. A cada convite, eles dividiam a história com orgulho, enfatizando que a transformação de vidas começara com o sacrifício de uma menina de rua e o despertar de um empresário. O exemplo deles encorajava outros a se engajarem em ações sociais, mostrando que a mudança era possível quando havia vontade e propósito. Ricardo, agora reconhecido como um dos maiores filântropos do país, sempre creditava sua transformação a Sofia. Ele costumava dizer, em discursos emocionados, que fora ela quem lhe dera uma nova vida. Sofia não apenas salvou minha vida fisicamente, dizia ele. Ela me salvou de uma vida vazia e sem propósito. Foi ela quem me ensinou o valor de olhar para o outro e agir com compaixão. Hoje, cada uma das crianças que passam pela Casa da Esperança é um lembrete de que o amor e a empatia podem transformar o mundo. Sofia, por sua vez, sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. A menina que um dia vagara pelas ruas sozinha, agora era uma mulher realizada, cuja história de resiliência inspirava e transformava vidas. Ao lado de Ricardo, ela se tornara uma figura importante na luta por igualdade e oportunidades para as crianças. Ela sabia que o legado da Casa da Esperança ia além das paredes do centro. Ele representava uma esperança de que cada criança tem direito a um futuro digno. Enquanto Sofia e Ricardo continuavam seu trabalho, a história deles começou a ser contada em livros e documentários. Muitas escolas e universidades abordavam o exemplo da Casa da Esperança como parte de lições sobre cidadania e responsabilidade social. A influência do projeto inspirava jovens a se voluntariarem, a se engajarem em iniciativas locais e a verem as crianças em situação de vulnerabilidade com empatia e respeito. O impacto social da Fundação tornara-se uma força poderosa, capaz de transformar a percepção e o comportamento das pessoas em relação à desigualdade. Clara, irmã de Ricardo, que estivera ao lado dele durante a recuperação e a criação do projeto, também se envolveu profundamente na Casa da Esperança. Para ela, o projeto fora uma oportunidade de reconectar-se com o irmão, e ela se tornara uma figura essencial na administração dos novos centros, contribuindo para a expansão do trabalho de Ricardo e Sofia.
Juntos, os três construíram uma rede de apoio que garantiu a sustentabilidade do projeto por gerações. Num evento comemorativo, no aniversário de 10 anos da Casa da Esperança, Ricardo e Sofia receberam homenagens de líderes comunitários, crianças acolhidas e jovens que haviam passado pelo centro e agora tinham carreiras e famílias. A cerimônia foi emocionante e o discurso final de Ricardo foi uma reflexão profunda sobre a jornada que ele e Sofia haviam trilhado juntos. Quando a conheci, Sofia era apenas uma menina de rua que salvou minha vida com um ato de coragem que eu jamais teria esperado. Mas foi ela quem me deu um novo propósito que transformou completamente o homem que eu era. Hoje vejo essas crianças e jovens aqui e sinto que este é o legado que Sofia e eu queremos deixar. Que ninguém mais seja esquecido, que cada criança tenha a chance de ser amada e de viver uma vida digna. Após o evento, Ricardo e Sofia passaram algum tempo conversando com as crianças, compartilhando histórias e ouvindo as aspirações de cada uma delas. Para eles, cada conversa, cada sorriso era a confirmação de que haviam construído algo maior do que imaginavam. A Casa da Esperança, muito mais do que um abrigo, era um lar onde sonhos nasciam e eram nutridos com amor. Ao longo dos anos seguintes, o trabalho de Ricardo e Sofia continuou a expandir-se, alcançando novas regiões e inspirando outras fundações a criarem centros de acolhimento semelhantes. A rede da Casa da Esperança tornou-se um exemplo para políticas públicas voltadas ao acolhimento e à proteção de crianças e adolescentes. E o legado de Sofia e Ricardo começou a tomar proporções nacionais. Já em idade avançada, Ricardo via sua vida com serenidade e um sentimento de realização. Ele sabia que seu verdadeiro legado estava nas vidas que ajudara a transformar ao lado de Sofia, no impacto positivo que haviam criado juntos e na esperança que haviam plantado em cada criança que passara pela fundação. Ricardo sabia que sua história com Sofia continuaria viva, refletida nos sorrisos e nas conquistas de cada criança que encontrava apoio na Casa da Esperança. Sofia, agora adulta e atuando como diretora dos centros da Casa da Esperança, continuava a dar vida ao sonho que carregava desde pequena. Ela sabia que cada passo, cada esforço, era a realização do desejo que tivera um dia ao vagar pelas ruas. E ao ver os jovens que acolhia alcançando suas próprias conquistas, sentia-se preenchida por uma felicidade tranquila e plena. No último encontro entre os dois, em uma das cerimônias do centro, Ricardo segurou a mão de Sofia e olhou para ela com gratidão e orgulho. Você sabe que tudo isso existe por sua causa, Sofia. Eu sou grato por cada dia que passamos juntos e por cada criança que conseguimos ajudar. Ela sorriu, segurando a mão dele com carinho. E eu sou grata, Senhor Ricardo, por você ter acreditado no meu sonho. Juntos, conseguimos transformar as nossas vidas e as de tantas outras pessoas. Esse é o verdadeiro significado de tudo isso. Com o pôr do sol iluminando a Casa da Esperança, Ricardo e Sofia ficaram em silêncio, refletindo sobre a jornada que compartilharam e o impacto que deixariam para o mundo. A história deles, de empatia, sacrifício e amor, continuaria viva, inspirando gerações futuras a agir com compaixão e a acreditar que com coragem e bondade é possível transformar vidas. E aí, o que você achou da história? Compartilhe sua opinião nos comentários, queremos muito saber. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!